Olá, querido aluno, boa tarde, ó, boa noite e bom dia, que eu não sei qual horário que você vai assistir essa aula. Então, a aula de hoje nós vamos ver campo magnético das correntes elétricas, certo? Então, preste bastante atenção aqui na nossa aula. O que a gente tem aqui? Em 1820, aconteceu um fato muito importante que mudou, vamos dizer assim, os dias atuais, com o surgimento da energia elétrica, vamos dizer assim. O cara chamado Ørsted, ele descobriu que a movimentação de elétrons, ou seja, a corrente elétrica por um fio condutor, produz fenômenos magnéticos, certo? Então, isso fica muito claro, a gente consegue observar muito claro. Deixa eu só aqui voltar aqui. A gente consegue observar nesse seguinte experimento. Observe o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma bateria e essa bateria, a chave está aberta, ou seja, o circuito está aberto e lá em cima eu tenho uma bússola. Ao fechar a chave, eu vou ter a movimentação de elétrons, ou seja, eu vou ter corrente elétrica. No sentido convencional, a gente vai do positivo para o negativo. E aí observem que a agulha sofreu uma deflexão, ou seja, sofreu uma modificação. Isso sem o fio encostar na bússola. Ou seja, a bússola estava embaixo, o fio aqui em cima e com a ligação, com a passagem da corrente elétrica, a bússola mudou de posição. Então, o que acontece? Esse fenômeno magnético, os fenômenos magnéticos não constituem, portanto, fenômenos isolados. Eles têm relações íntimas com fenômenos elétricos. Ou seja, o Ørsted descobriu uma relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Tá certo? Então, é tanto que ele afirma aqui, ó, que são, não constituem, portanto, fenômenos isolados. Certo? Eles têm uma relação íntima. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente conclui que além do campo magnético dos ímãs, também a corrente elétrica origina o campo magnético. É importante, viu, gente? Que vocês saibam disso, que o campo magnético não é só ímã, não. A corrente elétrica origina um campo que magnético, tá certo? Fica guardado aqui isso aí, tranquilo. Então, o que ele diz? Portanto, um ímã ou um condutor percorrido por corrente elétrica originam na região do espaço que os envolve um campo magnético, tá certo? Então essa foi a descoberta de Ørsted, que corrente elétrica num fio gera ao seu redor um campo magnético, tudo bem? Aqui a gente tem a chamada lei Biot-Savart, tá certo? O que diz a lei Biot-Savart? Vamos aqui baixar para vocês ficarem bem atenados nisso aí. Tá certo? O que a gente tem aqui? Observem que aqui eu tenho um fio. Deixa eu colocar minha mãozinha. Pronto. Aqui eu tenho um fio, tá certo? Aqui eu tenho uma região que está pintadozinho de goiaba aí, dessa cozinha aí, certo? Que é uma área. E eu vou pegar um pedacinho desse fio, tá certo? Como aqui eu tenho a passagem de corrente elétrica, então vai gerar no espaço um vetor campo magnético representado por ΔB, tá certo? Então ela diz que com a passagem da corrente elétrica surge na região do espaço, tá certo? Um vetor campo magnético. E o que ele me diz? Qual é a direção desse vetor campo magnético? É perpendicular a esse plano π. Eu posso ter vários planos aí passando por esse fio, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, note que lá no ponto P, ele forma um ângulo de 90 graus. A intensidade, pessoal, ela é proporcional. Vamos lá, ó, ela é proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maior o valor da minha variação de campo magnético, tá bom? E também ele é proporcional à variação de comprimento, ou seja, se eu pegar um comprimento maior, eu também vou ter um campo magnético maior.
inversamente proporcional ao quadrado da distância. Que distância? Do fio aonde você quer analisar. É tanto que está aqui, ó, a lei Biot-Savart, tá certo? Ó, a variação de campo magnético, μ0 sobre 4π, que é um constante de proporcionalidade, que depende do meio, aí vezes a intensidade da corrente, vezes a variação de comprimento, vezes o ângulo entre o fio e o ponto que você está analisando, dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Tudo bem? Mas isso aqui é só para a gente realmente provar que corrente elétrica gera o quê? Campo magnético. A parte física que eu quero que vocês mais foquem seja nisso. Corrente elétrica gera campo magnético. Tudo bem? Pedro, tem como a gente determinar esse campo magnético, né, o sentido dele através da chamada regra da mão direita, tá bom? O sentido. Então observe aqui, ó. Vamos aqui, ó, na nossa figurinha aqui. Observem que aqui eu tenho o fio, estão vendo aqui? Deixa eu colocar a mãozinha. Ó, tá aqui o fio, ΔL, e a corrente está nesse sentido. Aí eu vou pegar a minha mão direita, o polegar, pessoal, o polegar, eu vou colocar no sentido da corrente elétrica, tudo bem? E os outros 4 dedos vão apontar lá para o ponto onde eu estou querendo, que é o ponto P. E eu vou empurrar. No sentido que eu empurro é onde vai estar o sentido do campo magnético. Tudo bem? Da mesma forma, olha agora o meu segundo exemplo. Olha, o fio está para cima, o ΔL, e a corrente está para cima. Então eu vou botar minha mão para cima, aí lá no ponto P, onde é que eu quero, e vou dar um empurrão. No sentido do empurrão é o vetor variação de campo magnético. No meu terceiro exemplo, tá lá, ó, meu terceiro exemplo, a corrente está lá para cima também, mas só que o ponto P já está um pouco mais para a esquerda. E aí, empurrão, tudo bem? Então, não esqueça de, na hora que você está fazendo essa daqui, voltar à aula e tentar fazer essa regrinha. Você pode fazer com lápis, tá bom? A ponta do lápis seria o sentido da corrente elétrica, então tá lá o sentido da corrente elétrica. Aí eu quero saber lá na minha parede da frente, lá na parede da frente, o que é que eu faço? Aí empurro. O campo magnético vai estar para baixo. Bem, tenta fazer isso aí, tá bom, fera? Então vamos agora a um campo magnético de uma espira circular. Pedro, o que danado é uma espira circular? Um círculo lá, uma espirazinha, como se fosse uma volta completa. Note que a minha espira é ligada a uma bateria, né? Polo positivo, polo negativo, o circuito vai estar fechado, tudo bem? E aí, novamente, eu vou ter o quê? A direção, o sentido e a intensidade. Observe que a intensidade da variação do campo magnético é a mesma lá da regra do Biot-Savart, tá certo? Como é que eu posso falar da direção? Perpendicular ao plano da espira. Se a espira estiver aqui, vai estar a direção perpendicular sempre na espira. E o sentido é determinado pela regra da mão direita. Gente, observe isso aqui, ó. Eu vou pegar lá na parte de cima, eu coloco a minha mão, ó, minha mão, beleza? Tá lá e o sentido vai estar entrando na espira. Se eu pegar por baixo, a corrente elétrica já vai estar voltando. Observe que o cara colocou a mão lá embaixo, beleza? Vai estar, ó, empurrando para dentro da espira. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aí. E como é que a gente calcula a intensidade de uma espira? O campo magnético, μ0, que é uma constante que a gente vai dar, dividido por 2, igual a vezes a intensidade dividido pelo raio. E aqui eu já posso dizer, quanto maior for a intensidade da corrente, maior a intensidade do campo. Quanto maior for o raio, menor a intensidade do campo. Pedro, mas onde é que eu vou estudar isso aí na minha vida, que eu nunca vi? O ventilador de vocês estão rodando porque lá existem várias espiras e estão gerando campo magnético e vão estar gerando força, que vai estar produzindo força elétrica, tá bom? Então se liguem aí. Olha como é bonitinho aqui, ó. Por esse fio aqui está passando corrente elétrica. E aí, ó, como é que fica a minha limalha de ferro? A limalha de ferro está provando que aqui existe um campo magnético que vai orientar, tá certo? As limalhas, ok? A gente tem também a chamada regra do relógio. O que é a danada regra do relógio? Vamos lá. Se você tiver o campo magnético, tá certo? Vindo na sua direção, você está olhando lá para o relógio. Se o campo magnético apontar para você, o sentido vai ser anti-horário, beleza?
E se você vê o campo magnético entrando na espira, o sentido vai ser horário. Tranquilo? Ou seja, se você tiver o vetor campo magnético apontando para você, tipo, você vê a pontinha da seta, tá certo? Você vai ter o sentido, né, da corrente elétrica no sentido anti-horário. Mas se o campo magnético estiver entrando dentro da espira, você vai ter o sentido da corrente elétrica no sentido horário. E vice-versa, tá bom? Então olha só como é que fica. Ó, bandeira, que legal. Vamos lá. Eu só gostaria que vocês observassem essa bolinhazinha com ponto P, do ponto B, tá vendo aí? Parece a ponta da flecha, né? A flecha representa aí que o campo magnético está saindo de dentro da espira. Se está saindo, o sentido é anti-horário, beleza? Anti-horário. E na outra situação dessa figurinha aqui, você vê um xizinho. Esse X está dizendo como se você estivesse vendo o rabo da flecha. Ou seja, como se a flecha estivesse entrando o quê? No papel. Entrando na tela do seu celular. Então, se o campo magnético está entrando, o sentido da corrente elétrica é o sentido o quê? Horário. Tá bom? Isso já caiu muito, viu, galera? Muito fácil de cair na prova também. E aí a gente tem uma bobina chata. Essa bobina chata, galera, são as espiras muito próximas uma da outra. E é muito parecido, ó. μ0 sobre 2 vezes I sobre R. E aqui tem N. N é o número de voltas que a minha espira dá. Observem que quanto maior o número de espiras, maior a intensidade do campo magnético. Quanto maior a intensidade da corrente, maior o campo magnético. Quanto maior o raio, menor o vetor campo magnético. Tranquilo? Beleza? Tá certo? E aqui tem um fato bem interessante, viu, galera? Olha só. Aqui eu tenho uma corrente elétrica que está entrando nessa bobina. Tá vendo o sentido? E essa bobina ela é atraída por um ímã. Observe agora que eu mudei o sentido da corrente elétrica. Quando eu mudei o sentido da corrente elétrica, olha o que aconteceu. A bobina se afastou do ímã. Isso por quê? Porque essa corrente elétrica gera campo magnético. E esse campo magnético vai interagir com o quê? Com o campo magnético do ímã. Beleza? Tranquilo? Valeu, fera! Então faz esse resumo dessa aula aí e manda no e-mail, tá bom? Não esquece. Faz o resumo, manda no e-mail. Valeu!